X-Men Fênix Negra chega aos cinemas depois de anos de espera, incontáveis refilmagens e muita polêmica durante a sua produção, encerrando de vez a participação da Fox no mundo dos mutantes. Esse último filme marca o fim da franquia que praticamente deu início ao cinema de heróis como a gente conhece hoje, já que ele foi um dos primeiros filmes de super-heróis a fazer inúmero sucesso e mostrou pra gente que poderiam sim ser feitos filmes de super-heróis com uma pegada mais realista e que conseguisse agradar o público geral e não só os fãs de quadrinhos. Logo depois seguiu o Homem-Aranha e assim por diante até hoje. Claro que de lá pra cá, desde essa estreia desse filme até agora, o mercado mudou completamente, principalmente no que diz respeito a filmes de super-heróis, com a introdução do MCU da Marvel e seu universo expandido, e até a forma como a gente vê filmes de super-heróis. Então, para tentar se adaptar melhor a essa realidade, a Fox rebootou a série com esses últimos 4 filmes que estão fechando a franquia, e que adaptam grandes clássicos dos quadrinhos dos X-Men. Primeira Classe, Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse e agora então, novamente, a Fênix Negra. Mas mesmo nesse reboot, eles não conseguiram agradar todo mundo. O primeiro filme foi muito bem aceito, o segundo, apesar de bem aceito, teve algumas polêmicas, dividiu bastante a fanbase. O terceiro do Apocalipse foi bem esquecível, e agora a Fênix Negra, que pelo menos o final não é tão ruim e desastroso como a gente previa. E mesmo sendo arrastado e um pouco entediante às vezes, ele tem alguns pontos positivos que salvam ele de ser um desastre completo. Sem falar muito sobre o plot, para quem ainda quer manter um pouco de suspense sobre o que vai acontecer, basicamente acompanha Jean Grey. Durante uma missão no espaço, ela é invadida por uma força cósmica e a partir daí ela começa a perder os controles dos poderes dela, e os X-Men vão ter que tentar deter ela ao mesmo tempo que uma raça alienígena tenta capturar ela para pegar o poder de volta. Dessa vez ele não é dirigido pelo Bryan Singer, o cara que levou pela primeira vez os mutantes ao cinema e acabou dirigindo o X-Men Dias de um Futuro Esquecido e Apocalipse, por conta principalmente das polêmicas que ele teve ao longo desses últimos anos. Mas o filme começa muito bem. O Simon Kinberg, que já trabalhou com os mutantes desde os primeiros filmes, ele entende esses personagens e ele consegue montar de uma forma muito orgânica essa equipe, que logo na primeira missão do filme mostra que tem uma sinergia. Eles conseguem atuar como se eles fossem uma equipe com liderança, com estratégia, com utilização dos seus dons de uma forma legal. É algo que foi muito bem retratado no começo de X-Men Apocalipse, quando tem aquela cena inicial das pirâmides e dos Cavaleiros do Apocalipse protegendo ele, que eu acho que ali tem uma sinergia muito boa entre os personagens. Aqui a gente vê isso também, muito bem transportado pra tela. Essa missão inicial, que envolve eles tentando resgatar um grupo de astronautas no espaço, utiliza bem os dons do Noturno, utiliza bem os efeitos do Mercúrio e obviamente introduz algumas coisas sobre a própria Jean Grey, e o próprio Ciclope também tem algumas participações. Todo mundo faz alguma coisa nessa equipe. E se o filme fosse só isso, só eles tendo que lidar com essas situações, com eles tendo que fazer resgates, com eles tendo que se preocupar em manter os mutantes não sendo perseguidos pelos humanos, eu acho que ele seria muito mais interessante do que ele foi. Porque quando eles saem daquela missão, eles automaticamente entram no piloto automático para contar a história da Jean Grey e a Fênix Negra. E aí o filme caga completamente. Porque o grande problema de tudo é que a protagonista deles, que é a Sophie Turner, a Sansa de Game of Thrones, ela não é uma boa atriz. Principalmente não para ser a Jean Grey. Ela não consegue se impor na tela, ela não consegue mostrar o que ela tá realmente sentindo naquele momento. O que no caso da Sansa era uma boa, porque ela precisava esconder os sentimentos, e isso moldou muito a atuação da Sophie Turner desde aquela época. Só que o problema é que, como Jean Grey, ela precisava demonstrar mais pelo seu rosto, pelas suas atitudes e pela sua imposição, o quanto ela era uma ameaça. E ela não consegue fazer isso. Ela é meio desengonçada, inclusive. Todas as vezes que ela tenta fazer algum movimento, alguma coisa para disparar os seus poderes, é uma coisa meio estranha que dá um certo desconforto, inclusive. E nem assustadora ela consegue ser, porque toda vez que a gente olha para ela, ela é bonita demais para ser assustadora e não é uma beleza aterradora como era, por exemplo, a da Famke Janssen no X-Men original. Mesmo que aquele filme não fosse bom e que também lá o plot fosse corrido demais. E aí, juntando isso com a forma extremamente apressada com que eles desenvolvem a Fênix nesse filme, fica ainda mais indigerível o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que o plot começa a avançar de uma forma muito rápida para contar tudo o que está acontecendo com a Jean, a transformação dela numa mutante maligna, e ao mesmo tempo esse outro grupo tentando buscar ela, esses alienígenas tentando capturar ela.
a gente tem umas cenas onde eles ficam conversando fiado, onde o plot não vai pra frente, onde não movimenta de alguma forma instrutiva o que faz a história andar, que faz a história manter um ritmo bom. Ela para muitas vezes para essas conversas do professor, do Fera e dos outros X-Men, que não eram necessárias, mas que parecem que estão ali pra enrolar e matar tempo. O que é um grande problema, porque esse filme inicialmente tinha 2 horas e pouco, 2 horas e 40. Hoje ele tem 2 horas, nem 2 horas, 1 hora e 56 mais ou menos. E mesmo assim, quando tu sai do cinema, parece que tu passou 3 horas assistindo aquilo ali, de tão maçante que é a sessão. Quando você tenta apoiar a história em cima dessa vilã, que deveria ser uma grande antagonista, um grande pavor mesmo, um grande medo pra história, pra toda a trama, ela não tem aquele mesmo peso que o Magneto tinha nos 2 primeiros filmes, onde ele realmente era um adversário difícil, onde ele realmente podia causar problemas e ele tinha uma... Só a figura do Michael Fassbender automaticamente já causava uma imposição muito forte nesses outros personagens, nesse conflito que eles criavam. Aqui a gente meio que sabe que ela não é completamente má, que ela tá de boas, e a gente não consegue ver a transformação ganhar forma. Ela basicamente só começa, ai meu Deus, tô ficando louco, alguém me ajuda, ai eu vou explodir, explode. Então não é algo muito convincente, não é algo que funciona bem pra trama. E esse é o maior problema, porque se a gente parar pra pensar que o plot todo se desenvolve todo em cima disso, dessa forma patética e corrida como eles fazem, isso denigre o filme completamente. E até as cenas de ação são muito truncadas por causa disso. Eles tentam se livrar de alguns personagens logo no começo para não tornar as coisas fáceis demais para os X-Men, mas mesmo eles tentando fazer essas mudanças, acaba que a gente só sente falta porque aqueles personagens não tá com a gente mais adiante no filme. E o pior de tudo é que eles enfiam esse plot de alienígenas chegando na Terra para tentar capturar a Fênix Negra, e eu naquele momento achei que a gente estava prestes a encarar a Guarda Shi'ar, a Guarda Imperial Shi'ar, que é da história da Fênix Negra original, onde ela matou milhões de pessoas, então eles estão lá para caçar ela e matar a Jean Grey. Então o que os X-Men fazem, na história original, eles se juntam a uma equipe, enfrentam a Guarda, e assim se desenvolve uma história muito interessante, muito mais emocionante e muito mais engajante, principalmente. Tem personagens incríveis com visuais muito interessantes. E aqui eles são basicamente uma raça genérica, como se fossem os Skrulls ou os Chitauris do universo da MCU, que não fazem basicamente nada, só estão lá pra encher o saco mesmo e servir de grandes vilões da trama, os verdadeiros vilões da trama. São péssimos vilões. A Jessica Chastain tá horrível nesse filme, ela tá praticamente vergonhosa, assim. A atuação dela tá fraca e ela tá completamente insossa. E nós estamos falando da Jessica Chastain, ela não é insossa. É o teu último filme, sabe? Tu tá fazendo a Fênix Negra, é a última chance que tu tem pra sentar o pé na jaca e foda-se, sabe? É o nosso último filme mesmo. E eles, em vez de fazerem uma coisa maluca, uma coisa criativa, uma coisa interessante, optam por fazer a coisa mais, abre aspas, fecha aspas, segura pro grande público. E aí é que a coisa desanda completamente. O terceiro ato nem tem um clímax, basicamente, só os acontecimentos finalizando e termina, e ponto. O que a gente pode falar de bem desse filme? A trilha sonora do Hans Zimmer tá maravilhosa. A gente conferiu esse filme em IMAX e realmente a experiência no IMAX melhora muito o filme, porque os efeitos sonoros são muito incríveis, de verdade. A sala tremia, o jato disparando era muito intenso. Tudo foi muito mais legal. Mas isso, obviamente, é uma situação extra que só quem for no IMAX e gastar dinheiro pra assistir no IMAX vai poder aproveitar. Eu não recomendo, a não ser que você seja muito fã da série e precise muito assistir ela nos cinemas. Também tem que destacar que a Tempestade nunca foi tão bem usada num filme de X-Men como agora. Ela teve um pouco mais de destaque nos filmes iniciais dos X-Men, mas os poderes dela não eram muito bem utilizados. Ela não parecia tão poderosa como ela realmente é. Ela fazia uns tornadinhos, umas coisinhas assim, mas nada demais. Aqui não, aqui ela usa os raios, ela ataca como se ela realmente fosse a Tempestade, usando vento, usando gelo, tudo isso, e é muito bem utilizado, de uma forma muito coerente com a personagem. E a própria atriz que faz ela ganha mais espaço e ela rouba a cena quando ela tá junto. Ela é muito mais impositiva, por exemplo, que a Mística da Jennifer Lawrence, que tá com uma cara de cu enquanto ela aparece no filme. É legal também ver esses outros X-Men lutando, que eles utilizam bem os poderes deles, sabem utilizar e sabem fazer eles lutarem em equipe, o que é bem legal. E
como sempre, é um destaque nos filmes dos X-Men. Não foi tanto no Apocalipse, onde eles só estavam disparando poderes à torta e direito, mas aqui a gente tem mais coreografias, tem mais coisas acontecendo e eles se organizam melhor estrategicamente também. E claro, não dá pra ficar triste com o final do Michael Fassbender e do James McAvoy, do Professor Xavier e do Magneto. São dois ótimos personagens, eu acho que os dois atores encarnaram muito bem e conseguiram levar o manto do Patrick Stewart e do Sir Ian McKellen. Conseguiram se marcar nesses personagens mesmo tendo todo esse cacife de ter esses dois grandes atores que tinham interpretado esses personagens antes. E é muito legal ver que eles tiveram um final digno pros dois. Não foi bagaceiro, não foi forçado. E, enfim, esse bromance deles vai continuar por muito tempo, mas foi muito bom e legal eles terem essa conclusão. Fiquei muito feliz com isso, pelo menos, que não forçaram a barra com os dois. Que nem Last Stand fez, por exemplo. Claro que nessa quadrilogia em que eles participaram, o roteiro não foi tão generoso sempre com eles, mas eles atuaram muito bem e eles são sempre destaques nos filmes dos X-Men. Queria muito que eles continuassem no MCU, mas com certeza eles vão ser mudados. E rapidamente alguns spoilers que vocês precisam saber se vocês não vão assistir esse filme nos cinemas. Uma das coisas legais que eu achei foi que eles logo matam a Mística. Isso aí ela não fica muito tempo pra encher a paciência, ela não fica com aquela cara de cu o filme inteiro. Logo nos primeiros 30 minutos eles dão um jeito de se livrar dela. E dá pra ver que a Jennifer Lawrence não gostou muito da ideia. A morte dela é tão patética porque é no momento em que a Fênix Negra descobre que o pai dela tá vivo, então a Mística tenta parar ela. Ai, minha amiga, eu te amo, vou te ajudar, vou sempre te proteger. E aí a Fênix Negra explode e acaba jogando ela contra uma estaca. Essa é a coisa mais chocante que esse filme vai ter durante toda a produção. Depois disso, pouca coisa vai acontecer de relevante. Eles têm alguns encontros, o Magneto, por exemplo, tá vivendo numa ilha com outros mutantes que ele meio que protege e assim por diante. E esses alienígenas querem, na verdade, roubar o poder da Fênix Negra, já que eles não conseguem controlar ela, dizendo que eles podem usar pra controlar o mundo e blá blá blá. Como a Fênix Negra também acabou quase aleijando o Mercúrio no começo do filme, nessa mesma cena em que ela mata a Raven, o Mercúrio tenta correr até ela e ela acaba tirando os pedregulhos onde ele estava subindo para tentar derrubar ela, e ele acaba caindo e se esborrachando no chão e nunca mais aparece, só no final do filme para dar tchau ali praticamente. E é legal ver também que uma das coisas interessantes, o Xavier começa a assumir a culpa, porque inicialmente ele tá muito orgulhoso do que ele fez, e ele começa a achar que os humanos agora estão aceitando eles, porque eles estão fazendo missões ajudando os humanos, blá blá blá. E aí ele começa a ver que ele cagou no patê e por causa dele a Mística tá morta e a Fênix Negra tá toda fodida. E aí por causa disso começa a desencadear um novo ódio dos humanos contra os mutantes. E aí o Xavier finalmente assume esse erro, esse orgulho dele, que foi sempre um problema nos últimos filmes, e no final das contas ele deixa o Instituto Xavier, vai viver sozinho na Europa, e lá é onde ele se encontra com o Magneto e os dois acabam retomando a amizade deles. A personagem da Jessica Chastain consegue sugar uma parte do poder da Fênix Negra e na batalha final a Jean Grey acaba levando ela pro espaço e as duas explodem e aí vira uma pandorga da Fênix, parece, porque fica passando uma Fênix voando assim na tela no final e é meio patético, meio ridículo mesmo. Não tem muitos easter eggs, esse filme foi um filme com pouquíssimos easter eggs, com poucas coisas a gente notar, poucos mutantes novos. Foi um filme bem genérico, sem muitas revelações, como eu disse antes. E os momentos mesmo marcantes são uma ou duas lutas que tem ali e umas despedidas de personagens, mas nada muito além disso. Fênix Negra não é o final que essa franquia merecia. Ele não é um filme tão bom, mas ele também não é um filme tão ruim como, por exemplo, Wolverine Origins, que ofendeu a nossa inteligência. No final das contas, quando a gente sai da sessão, fica aquele sentimento de que, podia ser pior. Essa é a nossa review de X-Men Fênix Negra. Você vai assistir nos cinemas, você não vai? Conta aqui nos comentários, deixa um like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos como esse toda semana. Até mais!